Retomamos agora neste programa o processo legislativo sobre a despenalização da eutanásia, que regressou à Assembleia da República após o veto presidencial. Está connosco o professor José Lobo Moutinho, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e presidente da Associação de Juristas Católicos. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Obrigado eu. Pedi-lhe, antes de mais, que nos, de facto, apresentasse o processo, o pedido que foi feito pelo Presidente da República para ser analisado no Tribunal Constitucional, o que foi, enfim, votado como inconstitucional e comentários também que estão presentes no acórdão a este processo legislativo. Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado eu, pessoalmente, e como Presidente da Associação de Juristas Católicos. É um prazer e uma honra estarmos aqui e também um aspecto do serviço que podemos também prestar à comunidade e que tem sido da nossa parte também prestado pelo Sr. Desembargador Pedro Vaz Pato muitas vezes. Realmente a pergunta é pertinente porque o processo no Tribunal Constitucional teve as suas peculiaridades. Nós, para percebermos isto, temos que distinguir duas coisas diferentes. São dois problemas diferentes. Um é perguntar se a eutanásia em si e por si, portanto, aquilo que agora se chama a antecipação da morte medicamente assistida, é por si e em si necessariamente inconstitucional. E outra é saber se, independentemente disso, as condições em que a lei prevê são constitucionais ou não. O Sr. Presidente da República, no seu pedido de fiscalização da constitucionalidade, disse expressamente que não pedia a fiscalização da primeira questão. Portanto, pôs entre parênteses a questão de saber se a eutanásia por si e em si é inconstitucional. Segundo tal acordo, o artigo 24, o artigo 24 da Constituição. Mas pediu a fiscalização sobre o outro problema, a forma como estava regulado. E levantou duas questões. Portanto, a lei que tinha sido aprovada fazia depender a admissibilidade da eutanásia do facto de, além do mais, de estar uma pessoa em sofrimento intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal. Pois bem, o que é que disse o Sr. Presidente da República? Disse: nas partes em que fala do sofrimento intolerável e nesta lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso dos médicos, é uma coisa muito indefinida, muito variada, dá lugar a variações e, sobretudo, dá lugar a uma ampliação da admissão da eutanásia. E depois, o que é que respondeu o Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional pronunciou-se acerca da primeira questão que o Sr. Presidente da República tinha dito que não era objeto do pedido dele e, portanto, discutiu longamente e decidiu sobre a questão de saber se a admissibilidade da eutanásia violava ou não a Constituição em si e por si, o direito à vida antes de mais, decidiu e disse não viola por si necessariamente a Constituição. E quanto ao pedido do Sr. Presidente da República, disse que a parte do sofrimento intolerável estava suficientemente determinada, portanto não declarou inconstitucional, mas disse que a parte em que a lei se referia ao tal lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso dos médicos, que era insuficientemente determinada e que, portanto, punha em causa a legalidade e o princípio da confiança. A legalidade, a reserva de lei, etc., e o princípio da confiança. E, portanto, foi isso que foi decidido pelo Tribunal Constitucional. E é isso que, de facto, agora voltou para a Assembleia da República e que passos se podem prever para resolver essa inconstitucionalidade do diploma? Ora bem, já eu vou dizer, e já com certeza viram, que vários juristas, de grande nomeada, se pronunciaram no sentido, de cultores do direito constitucional, se pronunciaram no sentido de que não ia ser fácil, virtualmente iria ser impossível se tomada a séria a exigência do Tribunal Constitucional, que iria ser difícil ou impossível fazer a tal densificação, concretização desta expressão. Mas, na realidade, também já ouvimos os grupos parlamentares dizerem que iam avançar nesse sentido. Não sabemos quando. E também, de facto, dentro do momento em que vive o país, não se concebe que seja uma coisa de urgência, mas, independentemente disso, é possível que avance uma regulamentação que vá pegar nesse segmento
e vai procurar responder às objeções do Tribunal Constitucional, ou seja, vai procurar concretizar melhor em que situações, neste caso, em que situações é que pode ser praticada a Assembleia. Isso vai ser possível fazer só na sua dimensão jurídica ou político-jurídica, sem o consenso médico? Bom, o que nós assistimos, infelizmente, foi que, até agora, a Assembleia da República fez tábua rasa dos pareceres, tanto da Ordem dos Advogados como do Conselho Nacional para as Ciências da Vida. E, portanto, não sabemos exatamente qual vai ser o percurso e se vão ser ouvidas ou não entidades, e se essas entidades naturalmente vão de ser médicos, e não só médicos, cultores da bioética, juristas, constitucionalistas, e, portanto, não sabemos exatamente. Admitimos que isso seja possível, que isso aconteça. Admito que isso possa não acontecer em função do caráter limitado, espero que aconteça, mas admito que possa não acontecer em função do caráter relativamente limitado da questão que há para resolver. Mas deixe-me só dizer que, nesse caso, haverá uma nova lei, até esta lei será reformulada, e depois esta lei, antes da promulgação, vai ser enviada novamente ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem as opções que tinha agora e que usou. Pode enviá-la novamente para o Tribunal Constitucional, por entender que é inconstitucional na mesma, porque não responde às exigências do Tribunal Constitucional neste acórdão, que o Tribunal Constitucional fez neste acórdão, mas também pode, independentemente disso, se não o fizer, utilizar o veto político. E deixe-me dizer-lhe que eu penso que é verdade que o veto político não é inultrapassável, implicaria um regresso do processo legislativo à Assembleia da República para uma nova votação em que teria que ser aprovada a lei por maioria absoluta dos membros, dos deputados em efetividade de funções, não é dos presentes, é dos deputados em efetividade de funções, mas é possível que seja ultrapassada. Mas, em todo caso, parece-me a mim, pessoalmente, que se trata de uma situação em que o veto político faz todo o sentido. Repare, estamos perante uma situação que envolve um princípio civilizacional, que é o respeito pelo direito à vida. Em segundo lugar, há uma falta total de consenso na sociedade portuguesa, desde a votação no Parlamento, até à posição do Sr. Presidente da República, até à divisão dentro do próprio Tribunal Constitucional. Já falei dos pareceres da Ordem dos Advogados e do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida. Poderia também dizer das confissões religiosas que, facto inédito, tomaram todas posição contra. Portanto, estamos perante uma situação completamente fraturante e sobre a qual não há consenso nenhum. E também temos que acrescentar, coisa que a Associação dos Juristas Católicos sempre fez questão de dizer durante as campanhas eleitorais, temos aqui, diria eu, talvez a expressão seja um pouco puxada, um bocadinho de déficit de legitimidade democrática. Porquê? Porque os grandes partidos não tomaram posição sobre este assunto da eutanásia nas suas campanhas eleitorais. Não está nos programas, não tomaram posição nas campanhas eleitorais. E mais do que isso, remeteram a decisão para a consciência de cada deputado, em vez de manterem a disciplina de voto, quando, na verdade, nós, em função do sistema eleitoral, não votamos em deputados individuais. Votamos em listas de deputados que são do nosso distrito, do nossa circunscrição eleitoral e, portanto, não temos a mínima possibilidade, não tivemos nunca a mínima possibilidade de escolha deste deputado e daquele e, portanto, da sua mundivisão, da mundivisão que presida a sua consciência. E, portanto, por essas razões, penso que ainda por cima um presidente interventivo em tudo o que é importante na vida da sociedade portuguesa não se vai remeter a uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, assumirá, penso eu, espero eu, que a sua intervenção neste âmbito tão importante. Sendo que permanece sempre esse desafio para ultrapassar, que é de resolver de facto a constitucionalidade da lei, com as afirmações como a Associação de Juristas Católicos e Médicos Católicos a apontar para a dificuldade que existe em fundamentar a constitucionalidade. Lá está, duas dificuldades diferentes. Primeira dificuldade, não sabemos se ultrapassável, pensamos que também não ultrapassável, que é o dar cumprimento, o fazer uma lei que responda às objeções do Tribunal Constitucional. Mas a história de serem tudo condições claras, precisas, antecipáveis e controláveis. Não é? Exatamente. É exatamente isso, a síntese é excelente. E depois há o outro problema, de qualquer maneira, para nós inultrapassável, e não é só para nós,
para nós, como para um conjunto de professores universitários da área, aliás, do direito público, constitucional e público, para 4 dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, que fizeram um voto vencido absolutamente extraordinário nesse sentido, a que nos parece, e que sempre dissemos, e dissemos logo que conhecemos o acórdão, foi que realmente, é verdade, havia ali um problema de indeterminação, mas o problema fundamental não é esse. O problema fundamental é que a eutanásia contraria o artigo 24, número 1 da Constituição, como ele foi propositadamente feito, e além disso, como se isso não bastasse, cria uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Porquê? Porque repare-se que esta lei o que faz é permite a eutanásia quanto a certas pessoas, mas não a permite quanto a todas as pessoas. O que ela diz é que pessoas que estejam nesta situação de sofrimento intolerável, pela lesão grave ou pela doença incurável e fatal, pode admitir-se a eutanásia. Para as outras não pode. O que significa, em toda a linha, que o Estado entende, faz um juízo sobre que o valor dessas vidas não é igual ao valor das outras vidas. Ora, isto é absolutamente inaceitável, uma violação da dignidade da pessoa humana. Como sempre dissemos. E não garante o princípio de autonomia de cada pessoa, né, que parece estar a sustentar, ou pelo menos está na cabeça do legislador. Pois, mas está na cabeça do legislador, mas é preciso ver aqui que o que não está aqui em causa é o suicídio, nem a tentativa de suicídio. Aquilo que está aqui em causa é outra pessoa, que não é a pessoa que tem a sua legitimidade, que tem a sua vida e que decide sobre a sua vida, porque no nosso sistema não é punível nem o suicídio, obviamente que não seria consumado, não, mas a tentativa de suicídio não é punível. Aqui não está em jogo isso, aqui está em jogo alguém, uma outra pessoa, membro da comunidade, tirar-lhe a vida ou ajudá-la a pôr termo à sua vida, que é um assunto completamente diferente. Um assunto social, portanto. Exatamente. Jurídico. Que a lei não o proteja de facto e não leva a isso. Exatamente. Professor José Lobo Moutinho, muito obrigado por ter estado aqui a explicar este processo legislativo. Muito obrigado eu. E esperemos de facto que a vida fale sempre mais alto. Lutaremos por isso. Muito obrigado. Obrigado.